curso para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui no negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. Por que todo mundo contra Bolsonaro? Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem? Não dá pena. Olha, vai. Não! Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo, tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto, já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica a proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. De novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro pra cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da UTEC. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Aê, sejam muito bem-vindos ao podcast Haja Lucidez. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Esse é um espaço para a gente falar sobre assuntos diversos, de uma forma mais aprofundada, sem censura e com convidados extremamente especiais e conectados com os assuntos mais importantes. Vocês sabem que na semana passada eu tive o prazer de receber o super polêmico Renato 38ão. O episódio foi maravilhoso, mais de 3 horas de conversa. E hoje eu tenho uma pessoa muito na linha também do libertarianismo, não sei, vamos explorar aqui. É aqui de Brasília, Roberto Pantoja, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júlia. Fico muito feliz de estar participando, eu fico honrado. E a gente pode falar, né, sobre libertarianismo, agorismo e todas essas, né, ideologias do livre mercado. Que legal, vamos lá, vamos lá. Eu queria que você começasse se definindo. Você é de que área? Você faz o quê? Vamos lá, eu sou formado em marketing, né? E eu tenho uma empresa que é uma agência. E hoje a gente trabalha principalmente com clínicas. Com clínicas. Com clínicas. Esse é o meu principal negócio. E eu tenho várias outras histórias, já abri vários outros negócios, né? Eu já fui dono de imobiliária. Eu trouxe foi um dos primeiros brasileiros a ser dono da franquia Remax, que é a franquia americana do mercado imobiliário. E a imobiliária está aberta até hoje, inclusive, né? Já tive loja em shopping, já fiz, olha só que interessante, eu comecei com o pessoal da R2 na praia, né? A gente era sócio, a gente teve uma empresa durante uns 2 anos, e depois essa empresa se tornou a R2 no futuro, né? Olha! Foi bem legal, eu trabalhava com o Rick e com o Rafa, que são 2 águias, são inacreditáveis. E é um orgulho pra nós de Brasília, né? Os caras são inacreditáveis. Eles são exemplo pro país inteiro, né? Com certeza, referência nacional, eles são gênios, assim. E trabalhei com eles no começo, né? A gente era sócio durante 2 anos, aí a gente fez um evento muito legal, e eu ganhei um dinheiro muito legal e fui morar nos Estados Unidos. Onde lá? Eu fiquei em Nova York, Miami, Los Angeles, São Francisco. Que legal. O meu irmão mora, né, em São Francisco. Então foi uma experiência bem legal. E quando eu voltei, assim, eu achei que não tinha muito a ver comigo, né, os eventos, porque eu lembro, assim, todo mundo olha os eventos, né, e deve ver a vida do Rafa e do Rick, né, achar que, assim, né, o glamour, mas não sabe, né, o trabalho, né, nossa, todo o esforço por trás, o sacrifício é enorme. Eu lembro que a gente pegava, assim, tipo, 8 horas da manhã, todo mundo da festa foi embora já, tá todo mundo dormindo, né, e a gente tava lá, tipo, pagando segurança, né, resolvendo dor de cabeça. Depois da noite inteira de trabalho, né? E sem contar, assim, né, que o Rafa sempre foi muito, né, ele trabalha muito, ele é muito correria. E o evento que a gente fez, esse, né, que eu fui embora do Brasil, ele ficou, tipo assim, 3 dias seguidos na produção do evento. Uau! Então, assim, nossa, é muito trabalho, é muito, assim, é muito desgastante, porque não é só o trabalho, mas é porque essa vida da noite, né, as pessoas que você lida... É anti-saúde, né? Então é muito difícil. Era uma coisa que eu não gostava, não combinava comigo, entendeu? Então, assim, eu falei, não quero participar disso. Mas é uma escolha que a gente faz, né? Agora, eu achava bem difícil, assim, esse estilo de vida. E aí você decidiu sair, então, desse ramo e fazer o quê? Saí desse ramo, aí na época, quando eu voltei dos Estados Unidos, acho que eu abri imobiliária nessa época. Não lembro, agora tem tanta coisa. Eu vendia, olha só que legal, né? Eu vendia produtos digitais em espanhol, né? Produtos dos Estados Unidos em espanhol para América Latina. Ganhei muito dinheiro com isso, ganhava em dólar, ganhei muito dinheiro com isso. Aí depois eu criei o meu primeiro produto, isso foi, sei lá, 2009, acho que foi logo depois que eu voltei dos Estados Unidos. Aí eu lancei meu primeiro produto. O infoproduto. Meu infoproduto, foi um dos primeiros do Brasil a fazer isso, né? Naquela época, assim, acho que só tinha umas 2 pessoas que hoje ainda são famosas, né? Que é o Conrado Adolfo e o outro que é o Nathaniel, acho que o nome dele é esse. A gente tá falando de 2008, né? Então tem muito tempo atrás. E aí eu lançava, né, esses produtos, aí eu comecei a criar os meus próprios produtos. E aí eu vendi, até hoje, se for somar tudo, mais de 60 mil produtos online, né? 60 mil? 60 mil. Produtos diferentes? Produtos diferentes. Porque você pegava já prontos e repaginava. Produtos que eu criei. Você criou 60 mil produtos? Não. Produtos que eu criei foram vendidos 60 mil vezes, entendeu? Ah, tá. Falei, não tem como. Né? Eu já fui o maior professor do país na maior escola do mundo, né? Que é o de quê? Você dava aula de quê? Aí lá eu tenho um curso de empreendedorismo, de liderança, negociação. Lá eu tenho
38 mil alunos em 108 países. Uau! É bem legal. Aí você dava aula em espanhol, inglês, português? Não, era em português. Esse era em português. E aí eu fiquei nessa área aí, abri imobiliária, a gente teve uma soft house, né, uma empresa de software, junto com o Thiago Alvim, né, e assim... Que é outro grande nome aqui de Brasília também, né? Muitas histórias. E também, falar em outros nomes também, tem o Gabriel, que eu apresentei pro Rafa e pro Rick, da R2, e eles abriram uma empresa juntos. Olha só. Chamada Nugo, que faturava... Nugo? Chegou a faturar, sei lá... Sim, era de quê mesmo a empresa? É de pagamento, sistema de pagamento. sim. Chegou a faturar, eu não sei exatamente números, mas assim, mais de 100 milhões por ano. Né? Então assim, tem muita história legal. Brasília tem muita história legal. A Nugo nasceu no UNB, não foi? Não. Foi lá na R2 mesmo. Ah. Foi na própria R2. Eles começaram fazendo um sistema de pagamento pro Na Praia. E aí o sistema ficou tão bem feito, né? Tão bem bolado, que eles meio que... Ela passou a prestar serviço pro Na Praia R2 e para outras empresas. E se tornou um negócio muito grande. Eu não sei como é que aconteceu, se eles venderam, mas foi um negócio de muito sucesso. Então, assim, tem muita história legal aqui em Brasília. Tem muita gente que acha que Brasília não tem empreendedor, não tem gente que produz, acha que é só servidor público, né, só político, e não conhece a realidade, Cara, né? Brasília, meu Deus. E eu vou te falar uma coisa, que eu cheguei, ainda tem outra história também, que eu fui um dos fundadores da Associação Nacional de Startups. Eu cheguei a ter uma aceleradora de startups com o Thiago Alvim. Que era Como é que era o nome dela? Era Brasil Startups. Não, sim, mas da aceleradora. Era Brasil Startups. Brasil Startups. E aí tinha o Ian, né? Que tinha a Founders, não é a Founders, não. Não, a Founders é outra coisa. Que era do Bindes. Com o Zago, Fernando Zago. Isso. E aí a gente pegou, tinha o Alvin, tinha o Ian e tinha o Antônio Ventura. Sabe quem é o Antônio Ventura? Sei. Antônio Ventura também tá gigante em Brasília, né? A gente foi sócio nesse negócio. E aí a gente tentou pôr pra frente esse projeto, só que meio que não deu certo porque... Poxa, eu precisava de dinheiro infinito, literalmente. Então tinha que ter assim... Seria legal que tivesse um banco por trás e uma universidade por trás. Eu tentei fechar esse acordo com o IESB, acabou não dando certo, e aí a gente chegou e desistiu do projeto. É um projeto realmente muito difícil. Tem que ter muito dinheiro e tem que ter uma universidade por trás. Então é algo difícil de você construir. Fazer a aceleradora? Por que tem que ter a universidade por trás? Porque a universidade ela vai dar todo o know-how, ela vai ter as mentes brilhantes, né? Porque o que acontece? Qual que é o diferencial da universidade? A universidade, existe um filtro para você chegar lá. Será? Depende, né? Hoje em dia eu não sei, né? Mas geralmente... né, tese né? Não, eu tô falando do vestibular, né? Existe assim, então você consegue ter projetos melhores. Mas a gente tá falando disso, sei lá, tem 20 anos ou 15, assim, muito tempo. Porque se você pegar hoje, mudou completamente, né? Então hoje, poxa, eu já conheci vários, porque na época a gente pegava muito projeto. Eu chegava a pegar de 5 a 10 projetos por semana, chegava até a gente pra gente acelerar. Uau! E os projetos eram muito Todos ruins. de Brasília? Não, Brasil todo. E eram projetos muito ruins. E aí, depois, a gente foi vendo a evolução do mercado, assim, num tempo de 5 anos depois, já tinham vários projetos profissionais. Na época a gente já tinha saído fora desse mercado, mas eu percebi, né, porque eu fiquei durante muito tempo lá junto com o Hugo Galianza da Steps, né, a gente ficou durante muito tempo olhando esses projetos e a evolução é absurda. É mesmo. Absurda. Então hoje assim você tem um número incontável de startups em Brasília bem-sucedidas. Você tem muita gente rica e bem-sucedida em Brasília. A gente tá falando aí que é a capital do pessoal do marketing, né? Tem muita gente famosa aqui. Tem um grande amigo meu que eu gosto muito, que é o Ronaldo Clay, que ele tá por trás da agência Click, né? Que eu acho que é o maior nome da história de Brasília, do marketing, tá? E a agência Click, você vai ter o pessoal que trabalhou nela, vários famosos, vários. Né? Tem um que criou a agência Huge, que é em Nova York, que fez o YouTube, o design do YouTube. É mesmo? Só pra você ter noção do tamanho dessa galera, né? E aí tem aquele outro que eu esqueci o nome agora, gente. Tem vários famosos. E eu tô falando famosos no mundo inteiro, que saíram de Brasília da agência Click. Nossa, a gente precisa pôr uma lupa nessas pessoas, colocar uma luz nelas, né? Tem muita gente grande. E aí legal. E hoje isso é da velha guarda, né? E aí agora tem da nova era, né? Que é o pessoal, aí a gente tá falando que mora em Brasília, Érico Rocha, irmão dele, Hugo Rocha, que eu converso lá na escola dos meus filhos. Aí você tem, né, o Ladeira. Você tem muita gente famosa aqui em Brasília, que mora aqui. Né? Então, que bom. E a gente tá falando assim, né, do marketing. Aí você vai ter... Vou dar um outro exemplo legal também agora, ó, esses dias que eu tava vendo.
Existe aqui em Brasília, a 40 quilômetros, uma fazenda, chama Fazenda Família Zancanaro. Sim. Que é uma das maiores do mundo. E que fica aqui do lado. Uhum. Então, assim, a área rural de Brasília também é fabulosa e pouquíssimo conhecida. Exatamente. Eu quero fazer, na realidade, começar a mostrar isso, sabia? E aí eu conheci o pessoal que trabalha na Fazenda Zancanaro, assim. Eu comprei, assim, muito, muito legal. Então, assim, você tem muita gente, aqui em Brasília tem muito empreendedor. Eu gosto de falar, assim, que muita gente poderosa e importante no empreendedorismo em Brasília, ninguém conhece. Eu acho que a grande maioria ninguém conhece. Vou dar um exemplo aqui que a gente acabou de citar, o Fernando Zago, né, que trabalhou junto com o Bindes lá no Founders, né, no Founders Club, eu acho que era isso. O cara é enorme, a empresa dele é enorme de licença ambiental. Então, assim, tem muita gente legal, tem muita gente correria, grandes empresários, muita. Mas vamos lá, voltando aqui ao papo com o nosso querido Roberto Pantoja. Nós temos isso, né? A intervenção do Estado, regimes comunistas levam sempre a um sistema menos eficiente, porque as pessoas não têm liberdade, não têm criatividade, não têm liberdade, então realmente vão ficando para trás, né? Estados Unidos, né? Estados Unidos, eu morei lá e é o lugar que mais... Você não pensa em voltar? Penso em voltar, mas eu voltei por causa da minha família, né? E agora a minha esposa, como ela é dentista, ela não consegue, né? Ela teria que revalidar o diploma dela lá. Ela tem clínica aqui, então ficaria mais difícil. Mas eu penso em voltar lá no futuro, sim. E morar lá no futuro. Agora você é casado, né? Tem quantos filhos? 2 filhos e minha esposa tá grávida. Ah, parabéns! 7 meses. Já. Terceiro menino. Terceiro menino, gente! Não tem jeito, né? Que bom! Eu gosto quando famílias boas têm filhos homens. Porque eu acho que o homem tem um risco maior de degringolar do que a mulher, entendeu? Então, famílias bem estruturadas que tenham mais homens. Eu falo isso, né? Que o homem largado, ele pode, né, virar criminoso, traficante, drogado, 1000 coisas, né? A mulher é mais difícil ir pra esse caminho, né? Então, que bom, parabéns. Obrigado. É emocionante, é uma puta responsabilidade também, né? Nossa, mudou minha vida completamente, assim. Questão de trabalho, de dinheiro. Teu primeiro, segundo ou terceiro? Todos. Primeiro dobrou as contas. Segundo, acho que triplicou, porque foi na época da pandemia, e a gente estava construindo uma casa. Triplicou as contas. E agora o terceiro tá mais estabilizado. Mas por conta da inflação, pandemia, tá tudo muito caro, né? Então, assim... Tem jeito, né? Eu falo que a gente você não tem que ter dinheiro pra ter filho, você tem que ter filho pra ter dinheiro, né? Então, assim, vai tendo mais filho, eu fico zero preocupado. Pobre também pensa assim, porque ganha Bolsa Família. Mas eu penso assim, olha, eu não tô preocupado em ter filho. Eu vou correr atrás. E vou arrumar formas de... Então você pode ter outros filhos daqui pra frente também? Eu teria. Eu acho assim que... Eu falo que... O pessoal fala, custa 1 milhão pra ter um filho. Eu falo, mas por cada filho é 1 bilhão. Então tá no lucro aí de 999 milhões. Verdade, concordo. Então, assim, eu acho Olha, e eu vou falar, eu tenho uma filha de quase 22 anos. E ela é sensacional, né? É muito gostoso você ter um filho adulto, sabe? Que vira um amigo. E é uma pessoa que compartilha dos mesmos valores. Hoje, a Luísa é a pessoa que eu mais confio. Olha só. Completamente. E a Luísa, além de eu saber que ela não vai me trair, ela tem a maturidade para escutar muita bomba. Porque tem situação que eu vivo que eu não vou compartilhar com a minha mãe, porque eu tenho dó. Eu sei que minha mãe vai sofrer. Coitada. Eu sei que minha mãe vai morrer de saber, minha filha tá passando por isso. A Luísa, não. Ela é super racional. Eu consigo, às vezes eu preciso desabafar com alguém. Então eu compartilho com ela. Olha só. Porque ela tem a estrutura emocional pra segurar a porrada e pra falar assim, mamãe, tudo bem, vamos analisar o caso. Então, isso é isso, isso é aquilo. Quais são as alternativas? O que você vai fazer primeiro? Gente, queria um framework. É incrível, assim. E deve ser legal, né? Porque os meus filhos hoje totalmente dependentes da gente, né? E aí depois tem um filho independente, né? Deve ser muito legal, muito gostoso. Você tem um filho que é dependente, depois que vira independente. Deve ser muito diferente a relação, né? Ela ainda é dependente, né? Até pela escolha profissional dela, financeiramente, ela vai depender um bom tempo ainda. Mas eu digo assim, emocionalmente, sabe? É um ser humano incrível.
E assim, de fato, o fruto não cai longe da árvore. Isso é real, sabe? Eu sei que pode ser cruel, inclusive, né? Dependendo do caso, né? Né? Eu vejo muitas famílias que sofrem muito com seus filhos. Mas hoje, pela experiência que eu tenho a plena convicção, assim, que se eu tivesse, Margot, se eu tivesse um outro filho, não seria muito diferente, sabe? Porque, assim, a pessoa faz aquilo que ela vê o pai e a mãe fazendo. Então, que famílias, né? Que boas famílias tenham vários filhos. Que boas famílias tenham vários filhos, exatamente. Faz sentido. Exatamente, eu espero isso. E não é muito o que a gente vê bem o contrário, né? Eu ia falar isso, é o oposto que acontece. Pois é. As boas famílias têm medo de ter filho, né? Tem medo. Pede, né? Não tem mais esperança no mundo, né? Que é o que mais você vê. Ou então não conseguiram pessoas maravilhosas que não conseguiram casar. Eu tenho amigas incríveis que se eu fosse homem, eu casaria com elas. Isso é um problemaço hoje, né? Eu realmente casaria com as minhas amigas. Elas são mulheres fenomenais. Muito, muito parceiras, muito saudáveis, muito disciplinadas, leves. Mulheres leves, sabe? E isso é um problema que, né, que tá dos dois lados. Aí você vê... Eu falo, né, que existem 4 agendas, né, de redução populacional, né? Eu falo que você vai ter a agenda de ideologia de gênero. Sim. Você vai ter a agenda do feminismo. Você vai ter a agenda do playboy, que eu falo que é a agenda que o cara ter sucesso é não casar, né? Ter sucesso é morar na praia, na beira do lago, ter uma lancha, né? Sozinho e ter um bando de mulher, né? Isso é uma agenda também. É uma agenda. E a última agenda é da separação, né? Que se você não me faz feliz, nossa, né? Eu vou te largar. Então eu vejo assim que existem 4 agendas que estão acabando com as famílias. Você não coloca a agenda green aí, não? Provavelmente, né? Tem relação, né? Porque, não sei se muito aqui no Brasil, mas eu percebo lá fora, tem muita gente com você tá falando não vou ter filho porque vai destruir o planeta, né? Faz muito sentido, né? Total! Mas é muito triste. Quem tem menor pegada ecológica? Um filho ou um pet? Meu Deus do céu. Mas é porque é uma coisa tão absurda, né? Que você fica assim, não é possível que alguém é capaz... Que isso, muitas pessoas. Tem, né? Mas muitas pessoas. Talvez quanto mais evoluída materialmente for uma sociedade, mais ela se conecta a esse temor. Bom, se a temperatura no mundo está crescendo, as geleiras vão se derreter, seremos todos inundados. O que eu posso fazer para contribuir para que esse processo não se acelere? Menos pessoas no mundo consumindo. Olha, então eu não vou ter filho. Muito louco, né? E é justamente o contrário, né? Pelo capitalismo, quanto mais mentes pensantes, né? Mais soluções vão ser criadas. Então, assim, o capitalismo é todo baseado em resolver problemas, né? Então, se a gente tem mais pessoas, mais empreendedorismo, mais isso aí é facilmente resolvido, né? Mas quando você diz que você pode ter vários filhos, você entra naquela linha religiosa de não poder evitar filhos. A gente entrou nessa onda religiosa. Mas você é católico? Sou católico. Tem pouco tempo isso. Você é católico há pouco tempo? Há pouco tempo. Eu fiz agora minha primeira comunhão tem semanas. Olha. Tem semanas. Que legal. E é uma coisa assim que foi fazendo sentido pra mim. Uau. Foi fazendo sentido pra mim a questão do filho. Muito sentido. Você era evangélico, não era? Não, vamos colocar aqui aquela história ali meio que do Caio Fábio, né? Meio que desigrejado, né? Que essa entendi. É porque tá tendo forte. Um movimento muito forte de retorno ao catolicismo, né? Muito forte. Até pessoas que ensaiaram ali um pouco ir para a igreja evangélica e tal, elas estão fazendo um movimento de retorno. Mas esse movimento é muito forte, né? Acho que tem reduzido, porque ação e reação, né? Que é o movimento dos desengrejados. Eu acredito que eu fazia parte desse movimento, que era um movimento cristão. Mas eu cristão, frequentava a igreja católica, mas eu não via isso não via a igreja como algo importante. E aí hoje eu tenho consciência que a igreja ela é um dos pilares, né? Então você tem o pilar de ler a Bíblia, você tem o pilar da igreja, você tem o pilar de você fazer obras, né? De você, que no caso da igreja católica, nas pastorais, né? Então, assim, existem vários pilares e você vai participando desses pilares, entendeu? E aí, hoje, essa questão de ter filho, eu fico muito... eu vejo meus filhos e eu falo assim, gente, eu queria ter tido filho muito antes e queria ter mais filhos. Eu te entendo totalmente, porque eu fui mãe muito nova, né? Até você conhece o pai da minha filha, que é meu amigo.
E aí muitas pessoas à época comentavam assim, nossa, mas a sua vida acabou, você tá perdendo tanta coisa. E aí eu me lembro que eu pensava assim, gente, mas eu não tô perdendo nada. Tem nada a ver, né? Porque era tão gostoso. A minha maternidade não foi essa maternidade de Instagram. Foi uma maternidade muito natural. Então, a minha gestação foi natural. O meu parto foi muito tranquilo. A minha amamentação foi tranquila. Eu não tive neura para criar minha filha. Eu simplesmente criei. Hoje eu vejo que tem tanta imposição, é tanto Instagram para ensinar tudo, que as pessoas vão entrando num looping paranoico de assim, eu preciso me enquadrar nisso aqui, sabe? E aí eu acrescentaria uma sexta agenda. Nossa, qual? Você falou do feminismo. Eu vou falar de um masculinismo, talvez. Mas não é esse, né? Do Playboy? Não é esse do Playboy. É outro que está mais associado a um movimento mais conservador. Red Pill? Assim, de colocar tanta regra pro cara escolher uma mulher. Não tem lógica isso. Que no final das contas ele não vai escolher. Porque é tanta regra. Olha só. Porque o Playboy quer pegar todo mundo e o Red Pill não quer pegar a mulher perfeita. Ele quer pegar a mulher perfeita. Então, assim, o que é a mulher perfeita? Pelo conjunto de vídeos que eu ando assistindo e eu tô ficando enojada com esse filme. Essa pessoa não existe. O cara não pode ficar com a mulher mais velha que ele. Porque a mulher mais velha, ela é menos fértil. A mulher mais velha, ela foi preterida pelo mercado. Então, você não vai ficar com uma mulher mais velha. Mas você não acha que isso 40 a mais, então, jamais. Mas você concorda? Você já percebeu que esse movimento, tanto o Red Pill quanto esse movimento do Playboy, é uma coisa muito infantil? Muito infantil. Aí vamos lá. Aí o cara não pode ficar com uma mulher mais velha que ele. Aí se ele fica com uma mulher que é independente financeiramente, é um problema. Que absurdo. Porque ela vai ter um espírito masculino, então um espírito masculino não é bom ter em casa. É muito engraçado. Então ele tem que procurar aquela famosa esposa troféu. E aí eles falam de coisas que eles não vivem e que eles não têm experiência, né? Eu tava aqui mais cedo falando sobre isso. Aí você vê um bando de pirralho que nunca teve uma experiência matrimonial querendo ensinar as pessoas. Cacete! Não é? Porque... E essa questão do trabalho feminino, né? Tem muito a ver, né? Que é uma coisa super importante na economia, que foi em 1971, que acabou com o lastro-ouro. E aí o poder de compra no mundo inteiro caiu absurdamente, drasticamente até hoje, né? Que você trabalhava 10 meses e você comprava uma casa nos Estados Unidos, 10 meses de trabalho. Uau! E aí hoje é 10 anos, 20 anos, né? De trabalho pra comprar uma casa. Não, e em breve você não compra mais. Você não compra mais. Então acabou tendo essa necessidade, né? De todo mundo trabalhar, né? Não, então, aí me diga uma coisa. Quais famílias brasileiras hoje conseguem sustentar só com a renda do homem? É impossível. Então vamos parar de falar... E não só isso, eu chego agora que eu levo isso muito forte pro meu Instagram, que tem que ter uma necessidade forte de empreender também, porque não dá mais. Não dá mais. A sociedade que a gente tá vivendo, daqui a pouco o salário já era. Já era. Não dá mais pra sobreviver. Você vai ter que empreender, vai ter que abrir. E não tem essa história. A sua mulher pode empreender com você. Não tem drama, gente. Não tem. Então, esse movimento, eu também observo muitos homens bons falaram assim, eu desisti. Sabe por quê? O cara... Aí ainda tem isso, tem um ranqueamento de pessoas, né? Eu vi um vídeo, o cara falando assim, porque o cara que tá no topo, por que ele tá no topo? Porque ele é bem sucedido financeiramente, é isso. Então, o cara que tá no topo, ele pode escolher qualquer mulher. Então, ele vai buscar a mulher mais jovem, a mulher mais bonita. Isso é mentira. É óbvio que é mentira. Isso é mentira, isso. Só que aí coloca tanta neura na cabeça do cara, porque eu conheço homens que estão no topo. Eu conheço muitas pessoas. Eu sou uma pessoa abençoada porque eu conheço gente demais, graças a Deus. E eu conheço esses homens que supostamente estão no topo. Sabe o que está acontecendo com eles? Eles são tão bem-sucedidos, eles são tão bonitos, eles são tão sarados, que eles não têm nenhuma mulher que eles enxergam assim, essa mulher a sociedade aceita. Não, mas é patético um cara desse, né? Não é patético. É a regra. Pô, mas é ridículo, né? Pois é. Mas para pra pensar, a mulher, eu tenho uma frase boa, que é aquela, né? Que a mulher, ela consegue o que ela quer, né? Mas ela tem dificuldade de arrumar um marido, né? Vamos colocar assim, né? Que a mulher consegue o homem que ela quiser. Pra mim, isso é uma coisa óbvia, tá? Mas ela consegue o homem que ela quer, mas ela não vai, talvez ela não vai conseguir prender alguém que ela quer, entendeu?
Mas conseguir o homem que ela quer, ela consegue com certeza. Já o homem, ele não consegue. Ele não consegue o que ele quer. Isso é a maior mentira do mundo. O cara pode ser rico, bonito, seja lá o que for, que ele não consegue o que ele quer. Tem milhões de mulheres que não vão querer ele. Por N motivos, né? Sim. Agora a mulher, ela consegue o que ela quer. Será? Agora, qualquer mulher consegue qualquer homem? Eu acho. Só que a única coisa que muda é o seguinte. Olha. É o tempo, né? Tipo, consegue por uma balada, consegue por um dia. Depender do compromisso. Exatamente, entendeu? Agora, às vezes ela não vai conseguir aquele cara pra vida toda, ou o cara com muito tempo. Sim. Mas assim, qualquer mulher consegue qualquer homem. Eu acredito demais nisso. Olha. Seja por 10 minutos. Enquete. Consegue. Que seja por 10 minutos, mas ela conseguiu. Não, mas é isso. Ela só não vai conseguir o homem lá fiel, né? O homem que tá bem casado, etc. Mas a mulher consegue quem ela quer. Agora, o homem, isso é muito mentira. E eu posso provar que isso é mentira pela quantidade de atores e pessoas famosas que, sei lá, que não conseguiram várias mulheres, né? Que tomaram fora de mulheres e que foram abandonadas e que são mal casados. Cara, eu sei que eu vou começar a gravar conteúdo em relação a esse masculinismo, porque isso é muito legal, tá me incomodando demais isso, sabe? Bater eu de acho que tá errado, tá muito chato, tá reduzindo as mulheres a um protótipo, a um produto. Então deixa eu ver se a mulher se encaixa aqui no meu perfil. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você que eu acho que é extremamente importante. Quanto mais, assim, eu fui estudar teologia, eu comecei... É isso que eu queria saber. Eu comecei estudando, né, parte de negócio. Desde garoto, eu me apaixonei por isso. E de virar empresário, desde 16 anos comecei a abrir negócio. Me apaixonei por isso. Aí eu fui para um segundo nível, que foi a economia. E aí chegou na economia, chegou um momento que eu falei, cara, a economia não explica tudo. E aí eu fui pra filosofia. E eu falei, cara, a filosofia é a base de tudo. Quando eu comecei a estudar profundamente filosofia, eu vi que a filosofia falava de teologia. E aí eu descobri, né, que, né, os primeiros, né, filósofos gregos, né, eles falavam de entidades sobrenaturais, né, de oráculos. E eu falei, não, peraí, tem uma... Como assim? Eu posso fazer um adendo? Pode, claro. Aqui neste momento, que é um depoimento. Eu conheço você há muitos anos já, certo? Aqui de Brasília e tal. E sempre vi você conectada ao mundo da tecnologia, depois criptomoeda e tal. Quando você começou a falar sobre isso, sobre teologia, sobre cristianismo, sobre entidades, sobre rituais satânicos, eu confesso que eu tomei um susto. Eu falei, nossa... Que mudança. Só que como eu sempre respeitei a sua opinião, eu me abri para escutar. E aí eu comecei a acompanhar o seu raciocínio e foi fazendo sempre muito sentido. E eu comecei a mudar radicalmente a minha forma de enxergar as coisas. Olha que legal. Porque eu, por um lado, eu de outro lado, eu vim da ciência política, da Universidade de Brasília. Na minha vida política, eu acho que tem que ter uma separação, Estado e Igreja. Acho. Eu nunca fiz discurso falando sobre Deus. Eu acho que aquele ambiente ali eu preciso respeitar a heterogeneidade, inclusive os ateus. Então eu acho que política você trabalha com base em fundamento constitucional. O que não significa que eu não seja motivada por Deus, que eu não seja temente a Deus. Na realidade, meu mandato inteiro foi dominado, foi liderado por Ele. Instruído por Ele. Mas eu não falo isso nos meus discursos. Eu acho que é uma questão... eu não tenho que convencer as pessoas a partir da minha fé. Eu tenho que convencer a partir das minhas ações como política, como representante do povo. E quem faz isso é Deus, né? Deus que vai... Total. Transformar a vida das pessoas, né? Eu acho ridículo um deputado que vem dar uma de pastor, assim como um pastor que vem dar uma de deputado. Eu acho que... Eu não gosto dessa miscelânea, né? Mas... Que usa isso, né? Que usa. Que usa isso. Que usa isso. Que usa isso. Exatamente. Que se aproveita de uma audiência cativa. Que são os fariseus, né? São os fariseus. Que faziam da igreja o mercado do templo. Total. Né? É isso, né? Quantas vezes eu já fui pra culto e nitidamente o cara tá fazendo campanha. Isso é muito errado. Mas enfim, aí... E isso é totalmente... condenado pela... Com certeza. E aí, quando você começou a falar e fazer esses vídeos, eu comecei a prestar muita atenção e eu vi o quanto fazia sentido. E eu comecei a me aprofundar nesse estudo e também sempre encaminhei os seus vídeos para a Luísa também, para minha filha. Olha que legal. E aí, hoje, engraçado, a Luísa fez esse movimento também. Hoje ela é muito católica.
extremamente católica. Olha que legal. No auge do que pode ser, assim. E então eu acho que quando tem uma pessoa que tem coragem de romper, porque existe um pacto, não vamos falar sobre Deus. Você concorda? Claro, lógico. Não vamos falar sobre Deus, não vamos... Né? O mundo é anti-Deus. Não é? Então, quando você começa a desafiar esse pacto, você pode ter uma perda ali inicial. Algumas pessoas podem falar, nossa, radicalizou, não vou escutar. Mas o alcance que você ganha e as mudanças de mentalidade que você consegue fazer são incalculáveis. E olha que interessante você tá falando, eu comecei, né, na economia, fui um dos primeiros, assim, no YouTube, né? Fui um dos primeiros do país a falar sobre libertarianismo. E a economia austríaca sempre foi vista uma coisa muito radical. Então, muita gente, quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas meio que se afastaram. Mas eu fiquei impressionado que quando eu comecei a te falar de teologia, muito mais gente se afastou. Mas foi que nem você falou, tocou o coração das pessoas de forma diferente. Uma vez eu estava em São Paulo dando uma palestra de economia, chegou um cara e falou, eu vim do Rio de Janeiro para ver sua palestra, mas não foi por causa da economia, porque eu virei cristão por sua causa. Entendeu? Nossa, arrepiei. Então isso é muito legal, né? Que lindo. Agora eu peguei e comecei a estudar filosofia, e aí eu vi que a filosofia, a base não era a filosofia, a base de tudo é a teologia. E aí eu comecei a estudar sobre isso, e aí você começa a ver como é que as coisas funcionam, assim, né? Como é que o mundo funciona, e você vê, assim, que a gente tem, né, é uma guerra espiritual. Total. Por que eu tô te falando isso? Porque... Nossa, completamente. O marxismo... Né, o Karl Marx, ele criou o materialismo dialético. E é por causa dele que a gente tem essa visão de mundo, que a gente foi 100% criado dessa forma, essa visão materialista. A visão materialista que é totalmente do Marx. Isso é totalmente marxista e muita gente não percebe isso. Sim. O pessoal fala que o capitalismo é materialista. Não tem nada a ver com materialismo e capitalismo. O capitalismo tem tudo a ver com o valor subjetivo, que é o oposto, que é a teoria do valor subjetivo, que foi quem refutou Marx. Então o capitalismo é o oposto do marxismo, é o oposto do materialismo. E por que eu tô te falando isso? Porque esses homens, eles são 100% materialistas. Isso é total falta de Deus. Não, total. Como é que você prega, por exemplo, olha, feche as portas para uma mulher de mais de 40 anos? É falta de Deus, total. Porque essa mulher, ela não vai ser infértil, ela foi renegada pela sociedade. Cara... É ridículo, né? Que é isso? É infantil, né? Aí olha o nível de drama que você estabelece. E se um cara se interessa por uma mulher mais velha? Ele vai entrar num conflito interno tão grande... Porque não se encaixa naquele padrão. Então, das duas, uma. Ou ele vai viver algo escondido, porque ele quer viver aquilo, mas ele não tem coragem de assumir para a sociedade, afinal de contas, ele está no topo, mas ele escolheu ficar com uma mulher que não está mais. Não seria a esposa troféu. E aí, muitas vezes, nega a própria felicidade e a vontade de viver aquela experiência com uma pessoa que tem encaixe, que tem laço, que tem princípios compartilhados, muitas vezes... Por causa de uma barreira de idade, por exemplo. Eu tô dando um exemplo, tá? Essa história, por exemplo, esposa troféu. Eu acho que deve ser horrível viver com uma esposa troféu. Deve ser uma vida horrorosa, assim. Eu não consigo enxergar um idiota desse com uma esposa troféu sendo feliz, assim. Eu não consigo. Eu acho que os dois vão ter amantes, assim. Claro! Eu acho que não tem como esse relacionamento ser saudável. Claro, porque não é maduro, não é profundo, não é humano, não é baseado no amor, é baseado em status, pura e simplesmente. Então eu sou um homem que tá no topo, então eu vou ficar com a mais bonita que vai chegar no lugar e vai chamar atenção. Ok, você consegue desenvolver um papo com ela? E aí isso que você tá falando, esse cara que tá no topo, cara, eu já conheci muita gente assim. Porque esse cara, que nem eu falei, o homem, ele não consegue o que ele quer. Isso, ele não consegue. O homem, ele pode ser o mais bonito, o mais rico, o mais tudo. Eu tô te falando isso que eu já fui em várias festas nesse contexto e o cara não consegue a mulher que ele quer. Isso é mentira. Então esse cara também fica muito frustrado. Entendeu? Tem muitos, sei lá, finais de semana, muitos momentos sozinhos que ele tá frustrado, porque aquilo ali que ele tá achando que é real, não é real. E isso tem a ver com o marxismo, que é algo fora da realidade. Né? O marxismo, ele tem artificial. E esse fora da realidade, isso gera demência, isso gera doenças mentais, isso gera vários problemas. Vários.
angústia, ansiedade. Aí a pessoa vai buscar uma compensação muitas vezes no mundo das drogas, que é outra questão da agenda, né? Porque quando você tem uma pessoa drogada, ela não vai conseguir constituir uma família. Não, isso que você falou, por exemplo, esse cara, a maioria desses caras que você tá falando usam drogas. Sim. A maioria usa droga. Porque não condiz o que falaram pra ele, prometeram pra ele, que se ele fosse bem sucedido, ia acordar às 5 horas da manhã e malhasse, ele ia ter quem ele quisesse e ele não tem. E isso vai gerar uma série de problemas. Geralmente eles são drogados. E é isso. E não vai conseguir estabelecer um vínculo, um casamento, não vai conseguir formar uma família. E esse negócio, assim, outra coisa também do materialismo, que tem a ver com várias outras religiões fora do cristianismo, que tem muito a ver com egocentrismo, né? Quando você pega o cristianismo, ele fala o seguinte, ele fala que eu não sou capaz de me salvar. Eu só sou salvo através de Jesus Cristo. Sim. Então, as outras religiões falam que tem um crescimento espiritual. Então, eu me salvo. Quando eu me salvo, isso gera, né, um individualismo muito forte. Então repara que existem várias religiões, né, que você vai gerando um materialismo muito forte, um individualismo muito forte. Sim. E o cristianismo, ele fala o seguinte, que o amor, ele vem através do sacrifício. Então você não tá no relacionamento por você. Você tá no relacionamento pelos outros, você não tá no relacionamento pra você ser feliz. Você só vai ser feliz através da felicidade do outro. Total. Então é justamente o oposto do que eles vendem. E você sabe que a partir desse processo que eu te falei, que eu me abri mais para essa questão espiritual, no entendimento de todas as relações. É engraçado quando você se abre, você começa a enxergar mais. Então já se tornou comum, lugar comum para mim, eu chegar num lugar e eu bato o olho numa pessoa, eu falo, ali tem um demônio incorporado. Olha, só é real. Total, muitas vezes. É real. Muitas vezes. E aí tá acontecendo ali, tá ali. Aí eu vejo em tics, às vezes a forma como a pessoa como ela se comporta. Nitidamente tem... na política isso é muito sério. É mesmo? Sim. Isso é muito sério. E isso acontece muito. E vai acontecer muito mais daqui pra frente, porque as pessoas estão se organizando, estão decidindo partidos e tudo mais. Então já aconteceu algumas reuniões, te juro, de eu chegar na reunião, eu identificar endemoniado, endemoniado, endemoniado. Tá de brincadeira. E naquele momento eu falar, 1.000 caras ao seu lado, 10.000 caras, né? E eu vou ficar aqui firme. Eu não posso sair dessa reunião, porque eu preciso participar dessa reunião. Mas eu sabia o que estava acontecendo ali. Olha que absurdo, hein? E tudo é mundo espiritual. O tempo inteiro. Mas por quê? Depois que eu comecei a me abrir mais para esse conhecimento, né? E hoje, do ponto de vista de relacionamento, eu estabeleci uma coisa na minha vida. Eu até posso conviver com pessoas que não acreditam em Deus. Faz parte, né? Mas trazer para o meu ciclo de amizade, me relacionar do ponto de vista amoroso, jamais. Porque uma pessoa que não é temente a Deus, ela nunca vai ser um bom marido. Eu concordo 100%. Esse cara, ele vai largar a mulher que não conseguiu engravidar dele. E não só isso, tá? E não só isso. Entre outras questões. E não só isso. Que ele não ama. Ele vê o outro como algo, um objeto que deve servir ao ideal de felicidade dele. Quem disse... Servir a ele, né? Quem disse que numa situação em que eu tentei ter filho, não deu? É plano de Deus também. O pessoal fala isso, né? Que se você não usar nenhuma forma de anticoncepcional e começar a querer ter filho, né? Tem pessoas aí, eu conheço pessoas que ficaram 10 anos tentando pra conseguir ter um filho. Sem usar nenhum método anticoncepcional. 10 anos tentando pra ter um filho. Eu também conheço. Pra você ver, né? Que eu conheço um casal com 20 anos. Que as pessoas acham, se eu liberar, vou ter 1000 filhos. Isso não é verdade, que nem você acabou de falar. É de Deus, né? Então, mas não é muito cruel você largar uma pessoa, porque... Isso que você tá falando tem 100% a ver com materialismo. Totalmente. E esse materialismo sempre existiu, porque isso, na verdade, isso é nada mais do que satanismo, né? Porque o materialismo é satanismo, porque isso vem do mundo caído, né?
Que aí a gente vai entrar em outro debate aí de mundo da matéria e espiritual, etc. Mas quando Jesus vem pra Terra, ele abençoa tudo, né? Mas de qualquer forma, esse materialismo, ele vem do satanismo. Então, na verdade, o marxismo, ele nada mais é do que um nome moderno pro satanismo. Marxismo e socialismo é satanismo, isso é um fato. Explore mais isso. É um fato, é 100% isso. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque a pessoa materialista, se ela tiver um problema dentro de casa, ela vai embora. Ela separa. Ela não vai querer... Esse negócio de o casamento ser pra sempre, de você querer um relacionamento duradouro, isso tem a ver com sacrifício. Com certeza. Uma pessoa materialista não vai topar. Essa é uma dica, viu? Pra aqui o Júlio Lucinho in the Sky. Se você for uma pessoa que teme a Deus, não se relacione com quem não teme a Deus. Não vai dar certo. Talvez tente converter, né? Mas é muito mais fácil você já pegar e filtrar, né? Claro, muito mais fácil. Pode haver uma conversão, mas assim, não é... Se você começar a se relacionar com uma pessoa com a expectativa de que ela venha mudar... É muito complicado, é muito mais fácil, a pessoa já tá pronta. É bem complicado. Mas eu concordo 100% com você. Isso é uma coisa que eu não enxergava isso, né? Eu me converti tem 7 anos. E o que aconteceu pra você se converter, assim? A minha... vamos lá. A minha esposa chegava e frequentava a igreja, né? A gente frequentava junto a igreja. E aí ela falava assim da gente, né, ter assuntos em comum, né? E eu sempre falava de negócio, né? Ela também é empresária, né? Fala sobre negócios. Pô, mas outras coisas. Eu falei, poxa, eu vou começar a estudar teologia. Isso tem 7 anos. E aí eu comecei a me aprofundar. Só que eu não fui pro lado do positivo, fui pro lado maligno. Eu comecei a estudar sobre ritual, sobre grimórios, livros de magia, etc. Sério? Sério, mas é porque eu não acreditava. Eu achava que não era real. E aí, quando eu descobri que era real, eu fiquei totalmente arrepiado, assim, muito assustado. E quando eu comecei a me aprofundar, comecei a ter pesadelos, comecei a acontecer várias coisas estranhas na minha vida. É mesmo? Tipo o quê? E aí, eu tenho uma história bizarra, assim, que eu morava no Sudoeste com a minha esposa, né? E a gente tava casado há 1 ano, né? Foi mais ou menos isso. E aí eu peguei e tava no meu escritório. E no meu escritório, tipo uma poltrona, um sofá, assim, né? Que eu tava estudando. Um grimório. E o grimório, eu tinha esse cuidado. O que é grimório? Eu não sei o que é isso. Grimório é um livro de magia, né? De ritual pra você evocar entidades, né? E aí eu tava lendo ele, e essa parte prática, eu sempre pulava do ritual em si. Eu só lia a parte teórica. Eu tava lendo esse livro num tablet, tá? E aí você vai entender por que queimavam livros, né? Você começa a entender as coisas, né? E aí eu tava lendo esse tablet, né? E aí, esse livro no tablet, e aí passou um cachorro preto, assim, na frente do meu escritório, no 2º andar. A gente não tem cachorro, né? Passou um cachorro grandão preto, assim. Aí eu tomei um susto, assim. Aí o cachorro passou, assim, uns 30 segundos. O cachorro entrou no meu escritório, veio correndo e mordeu o meu braço. Na hora que ele mordeu meu braço, eu acordei. Eu meio que tava dormindo, mas eu tinha certeza que eu não tava. E aí eu achei isso super esquisito, né? E aí depois eu fui estudar sobre isso. Ele mordeu mesmo, de verdade? Mordeu de verdade. Era um cachorro real? Era um cachorro real. E aí eu fui estudar sobre isso e descobri que quando você faz um ritual, né? E pra você firmar o pacto, você sonha à noite com um cachorro na frente da sua casa, um cachorro preto. Na porta da sua casa. E você tem várias outras coisas, referências também. Você tem ali a estrela de cão maior e cão menor, né? Então, assim, então você tem várias referências do cão. O cão, né? O próprio cão, né? O cão, que é o diabo, né? Então você tem essa referência muito forte. E aí eu cheguei e falei, caramba, então esse mundo espiritual existe, né? Foi a primeira coisa, foi o primeiro ponto. Eu tomei um susto, eu descobri demônio, eu achava que não existia. E aí eu comecei a descobrir que várias pessoas, né, vários relatos de pessoas de possessão, de demônios, de coisas negativas, de assalto, de desastres, começavam a clamar o nome de Jesus e aquelas coisas desapareciam e aquelas coisas se resolviam. Eu tenho vários relatos de possessão de abdução alienígena. E a pessoa começa a clamar o nome de Jesus e o alienígena desaparece. E aí eu falei assim, mas que coisa mais estranha, né? Eu achei super estranha essa conversa, né? Eu descobri o mal e descobri que o mal era repelido pelo nome de Jesus. Eu falei, quem é esse Jesus, né? Que eu sempre acreditei, mas eu falei, mas, que Jesus, né? Que conversa é essa? Aí eu fui ler a Bíblia, o Novo Testamento. E aí, cara, quando eu conheci Jesus, comecei a chorar na hora e virei cristão.
Foi assim que eu virei cristão. Quando eu descobri que Jesus, ele era o antídoto de todo mal, de tudo que era maligno. E quando eu li a Bíblia, eu na hora senti Jesus e virei cristão. E aí eu fui, tem 7 anos. Gente, que história louca. E aí e aí tem 30 dias, né? Sei lá, tem 20 dias que eu sou católico. Olha só! Eu virei católico, principalmente, eu percebo que legal. Hoje, primeiro que os preconceitos que eu tinha, né? Que acho que todo mundo tem, todo mundo que se converte pela Bíblia, né? Que é uma conversão muito protestante, né? Que fala que é a palavra, né? Que é solo a escritura, né? E aí, quando você se converte pela Bíblia, você tem um preconceito muito forte com a igreja. E aí, eu fiz questão de, falei, não, cara, eu era ignorante, e eu era ignorante antes de abrir meu negócio, eu era ignorante antes de entender economia, eu era ignorante antes de estudar teologia. Então, cara, talvez eu seja ignorante em relação à igreja. Foi isso que eu pensei. E aí eu falei, vou dar um passo pra trás, né? Vou fingir que eu não sou ignorante aqui e vou estudar a igreja, né? Pra ver se eu tô falando besteira ou não. E aí eu peguei e comecei a frequentar, né? Conversar com pessoas e comecei a conversar com vários padres. E comecei a falar, olha, o meu preconceito é esse. O preconceito é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E os padres foram me explicando que eu tava viajando, assim, que tipo assim, que não tinha nada a ver. Que legal. E aí fez sentido pra mim, entendeu? Porque eu falei, não, isso aqui é só preconceito. E é só preconceito. Que legal. Porque existe um preconceito muito forte, porque existe uma força muito forte contra os cristãos, contra a igreja cristã e contra a igreja católica. Sim. Então, que é quem sustentou o nome de Jesus, assim, desde que Pedro fundou a igreja, né? Exatamente. E aí você tem um preconceito forte em relação a tudo que é cristão, né? Então, até mesmo a questão da igreja evangélica, existe um preconceito muito grande. Tem muito. Existe um grupo muito forte, muito caridoso, que ajuda a humanidade, que é evangélico. E existe, obviamente, um grupo ruim. Mas eles colocam tudo como se todo mundo fosse do mal. Sim, né? Sim, exatamente. Então existe um preconceito muito forte em relação a tudo. E eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender melhor, né? E aí o motivo, né? Porque eu acredito que várias igrejas cristãs são fantásticas, mas o motivo de eu ter virado católico foi por conta realmente da tradição, do sentido de, poxa, vou dar um exemplo aqui básico. Eu estava conversando com um tio da minha esposa, que ele frequenta várias pastorais há 20 anos, né, da igreja católica, e a gente está falando sobre caridade, e, por exemplo, o sistema de caridade da igreja tem mais de 1000 anos, né, e não existe nenhuma organização, instituição do planeta Terra que tem essa experiência, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer caridade, para que eu vou reinventar a roda? Sim. A igreja já fez isso há 1500 anos. Sim. Então é muito melhor eu entender o que eles fizeram e simplesmente copiar ou abraçar o que eles fazem. Né? Eu sou da Pastoral da Saúde, por exemplo. Exatamente. Então é muito mais inteligente, entendeu? Então eu fui vendo assim, caramba, né? Pra que eu tô querendo reinventar a roda? Vou dar um exemplo aqui básico. Bolsa Família. Né? Bolsa Família. A igreja provou há 1500 anos que existe um processo, existe um passo a passo para que a pessoa seja, né? Que ela mude de vida e seja ter a vida transformada. O governo chegou e falou, não quero isso. Eu quero criar uma coisa nova. Até para diminuir o poder da igreja também, né? Exatamente. E escravizar as pessoas de outra forma. Que loucura. Olha, essa questão do Bolsa Família tá destruindo o nosso país, né? É uma tragédia, o mundo inteiro. Assim, se a gente parar... no mundo inteiro. Mas aqui no caso brasileiro, quando a gente pega e pensa, 25% da população depende do Bolsa Família. Mais de 25% da população vive sob as regras do narcotráfico. Gente, esse país já era, assim... É verdade o que você tá falando, né? Somar tudo, né? É uma loucura. São pouquíssimas pessoas que estão disponíveis de uma forma saudável para trabalhar, para contribuir, para cuidar do Brasil. E você vê que isso é uma coisa, é uma agenda horrível, né? Que tá contaminando o mundo inteiro. Você pega... Eu tava vendo o norte da Europa... Né? Você pega Suécia, Dinamarca, Holanda... Alemanha. Quantidade enorme de jovens que não trabalham mais. Sim. Eu tenho um amigo meu agora, que tava agora na Espanha, morou lá 3 anos, eu acho, a trabalho. E ele falou pra mim que chega lá um imigrante, né, muçulmano, um imigrante árabe, ele chega lá e ele recebe de bolsa o mesmo valor do espanhol, que trabalha o dia inteiro. E ele recebe aluguel de graça. Gás de graça, que na Europa, né, o gás é muito caro, né? Gás de graça, a eletricidade de graça. Uma loucura. E aí, assim, o cara fala, por que eu vou trabalhar? É uma loucura.
O cara trabalha o dia inteiro. Cara, tem que ser muito idiota pra planejar algo nesse sentido, né? Tem que ser muito, assim, realmente satânico, né? Porque é bastante óbvio que as pessoas vão abrir mão da sua potência humana de trabalhar, de gerar riqueza, porque existe uma culpa também por trás de tudo isso, né? Olha, nós temos que fazer isso porque são grupos que são prejudicados, sempre tem uma culpa, né? Por isso, Minoria, né? até combater é difícil. É difícil você trabalhar contra isso, porque automaticamente você é classificado como não sendo uma pessoa que tem coração. E é totalmente antidemocrático, né? Porque a democracia, teoricamente, é a escolha da maioria, né? E a gente vive uma democracia que é a escolha das minorias. É terrível. Terrível. O 38 que veio aqui, ele falou uma proposta que cada vez mais eu acho que faz sentido, que é a ideia de beneficiários de programas assistenciais como Bolsa Família não deveriam ter direito de votar. Não pode votar de jeito nenhum, né? Não pode votar. Mas esse tipo de programa, não tem como isso existir, não tem como. Só que o que a gente vê é o contrário, né? O governo, ele estimula, né, a criação de Bolsa Família, estimula também que essas famílias tenham muitos filhos, porque também vão receber proporcionalmente a quantidade de filhos. Então, assim, não existe aquela ideia de ter filhos porque o casal está preparado, está estruturado para construir uma família. Não. Deixa eu fazer aqui como se eu fosse animal, porque essa criança aqui vai representar um ganho financeiro maior para mim. O materialismo. Materialismo, exatamente. E uma família rica é uma família livre, né? Então o governo não quer ninguém livre, né? Não quer ninguém livre. Todo mundo pobre, todo mundo dependente, né? O governo não quer. O maior inimigo do governo é o empresário. É o maior inimigo que tem. O cara que inova, é o cara que fica rico, ele odeia empresário. E é impressionante, né, que no nosso caso aqui, o Lula fala abertamente tudo isso, né? Eu não tô aqui para agradar empresário, eu não estou nem aí para os empresários. E as pessoas não percebem, né? E ele pode falar o que ele quiser, né? Ele pode. Que o jornal não fala nada, né? Ele pode falar o que ele quiser, né? Ele fala as coisas mais absurdas. Mas me diga uma coisa, você se classifica como libertário? Me classifico como libertário. E, inclusive, eu acho que tem tudo a ver... Nos Estados Unidos tem uma corrente muito forte, né? Que é cristã, né? Libertarianismo cristão. Eu acho que tem tudo a ver, 100%. Eu já li a Bíblia várias vezes e eu não vejo nenhum ponto de discordância. Zero. Até mesmo pela política da não agressão, né, da PNA, que é a mesma coisa do que existe há milhares de anos na Bíblia, né? Que é o seu livre-arbítrio, né? E que se você fazer algo ruim é pecado, é ruim, e você fazer algo bom é bom, né? Então, assim... Bem básico, né? Eu não vejo nenhuma discordância, entendeu? Porque eu vou ter um Estado se eu... tem uma sociedade que a pessoa não vai agredir a outra. Né? E outra coisa também, essa questão da liberdade, né? A liberdade não sou eu que dou, nem o Estado, foi dada por Deus, né? E essa liberdade sempre vai existir e isso não muda em nada o fato da pessoa estar criando algum tipo de negócio, algum tipo de empreendimento que prejudica os outros. Né? Não muda em nada isso, continua sendo errado, né? Não é porque eu sou a favor do cara criar uma bet que bet é certo. Não é certo. Continua sendo errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque tem essa galera radical que fala, como é que você é, sei lá, católico, cristão, libertário, e você é contra, e a questão das drogas? E a questão, eu falei, meu amigo, isso aí Deus deu pra você desde o começo do mundo. Você usa a droga que você quiser. Entendeu? Agora não significa que isso é certo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo é aberto, mas nem tudo convém, né? Entendeu? Acho uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você já percebeu que existe uma tendência de tirar o lado adulto do ser humano? O que é o lado adulto? É entender que você faz a escolha e a escolha te traz uma consequência. Direitos e deveres. Porque o que acontece? A criança, diferente do adulto, ela não entende essa causa, ela simplesmente vai fazendo o que ela quer, independente de qualquer coisa, mesmo porque não é ela que vai ter que resolver os problemas que ela criar. Ela tem uma outra pessoa que é um adulto para fazer isso. Que é o que o 38 fala, né? Que são a cabeça, né, infantil, né? Exatamente. Agora, hoje, eu vejo muito isso. Não, eu quero fazer tudo.
Tudo bem, mas esteja preparado para as consequências. Não, mas eu não quero lidar com essas consequências. Mas o socialismo, ele traz isso, né? Muito! São direitos sem dever. Sem dever nenhum. Sem dever nenhum. Você só tem direito, mas você não tem nenhum dever. E sempre alguém tá te devendo alguma coisa, né? Que é outra questão também infantil, né? Mas pensa assim, né? Que a elite, né? Que a elite é a elite política, né? A elite, ela não sofre nenhuma consequência, né? Então, pra ela, isso é... Vou dar um exemplo. Você pega o Maduro, né? Tipo assim, a Venezuela pode estar destruída. Ele tá de jatinho, comendo as melhores comidas. Então, pra ele 700 milhões de dólares apreendidos do Maduro. Não faz a menor diferença, entendeu? Então, assim, para esse pessoal, por exemplo, que diferença vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui. A lei Magnitsky, né? Se chegar e a gente sair do sistema SWIFT e tiver um colapso econômico, você acha que o Lula e os seus amigos vão deixar de andar de jatinho? Eles não. Vão deixar de comer lagosta? Mais do que isso, eles não estão nem um pouco preocupados com as consequências que virão. Entendeu? Porque hoje, essas pessoas que tomam essas decisões absurdas, elas não sofrerão as consequências dessas decisões. O patrimônio delas já está protegido. Gente, pode bloquear cartão de ministro. Faz a menor diferença, o cara tem... Não, isso é uma outra coisa interessante do capitalismo. Né? O capitalismo... O que é o capitalismo? O que é ser rico? Isso é uma coisa que poucas pessoas compreendem essa definição. Ser livre. Ser rico. Sabe o que é ser rico? É acesso. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui. Existem várias pessoas que não têm dinheiro e elas jantam nos melhores restaurantes e elas viajam de graça e elas comem de graça. Elas são ricas. E elas andam em jatinho. Livres. E elas andam assim o que elas quiserem. Então, isso é riqueza, entendeu? Então, assim, esses caras, assim, eles não perdem nenhum acesso. Não perdem. Sem precisar ter dinheiro. E aí, o que acontece? O cara nem precisa de dinheiro, né? Aham. O cara não precisa ter dinheiro. Se ele tem um jato, se ele tem um chefe de cozinha, tem um motorista, ele não precisa de dinheiro. Foi outra coisa que o 38 falou. Eu falei assim, você gasta muito dinheiro? Ele falou, eles não deixam gastar, porque se eu vou num lugar, né? Pagam. De graça. Ninguém deixa eu gastar dinheiro. Mas, e aí numa sociedade comunista como é a que a gente está vivendo, como é que você reprime quem te desagrada e quem alerta para isso que a gente está falando agora? Taca ali porrada de censura, persegue as pessoas. Um exemplo que hoje a gente está vivendo no Brasil. Se, por exemplo, qualquer banco no Brasil for desconectado do SWIFT, acabou. Gente, é indiscutível. Não tem. Ai, nós temos fundo garantidor. Ai, nós temos o quê? Não importa. Balela. Você está desconectado de um sistema de transação bancária internacional. Morte. Acabou. É morte. Aí, as pessoas que comentam, não sei se você está sabendo disso, as pessoas que comentaram sobre isso, a AGU, o Banco do Brasil, no caso, acionou a AGU para que a AGU as processe por ataque ao sistema financeiro e não sei o quê. Vou falar o óbvio. Cara, olha um nível, gente, que a gente está vivendo, assim, assustador. Sabe? Agora você vê esse, sei lá, quinto poder, sexto poder, sei lá que poder é esse, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Você pega o Donald Trump. Donald Trump, ele é um político, né? E ele é hoje a pessoa mais poderosa do mundo, né? Que comanda... Com certeza. Comanda, né, o lastro do petrodólar, que é a maior marinha do mundo, né? E a maior aeronáutica do mundo, ele comanda o mundo, legal? e aí ele pega... Mas o Lula quer debater com ele em pé de igualdade. É isso, né? Mas olha só, aí ele pega, vai lá no Alasca, faz um acordo de paz com o Putin, aí ele vai na Casa Branca, todos os líderes europeus vão lá, sentam com ele, liga pro Putin ao vivo, né? E aí chega, todos os jornais falam que ele tá mentindo, falam que não é sério. Aí você fala, mas que poder é, assim, quem é hoje, para pensar, existe um poder paralelo muito mais poderoso do que o homem mais poderoso do mundo. Sim. Aí você pergunta, quem são essas pessoas? Sim. Porque essa petulância toda... É incrível. Você tá falando da questão do New York Times, né? Que o jornalista perguntou lá pra Caroline, por que pediram pro jornalista se afastar? Porque é negócio de Estado. É reunião de Estado. O que é isso? Não é incrível, assim? É incrível. Existe um poder acima do maior poder do mundo. Aqui no Brasil, depois em off eu falo pra você das minhas desconfianças. Tem algumas pessoas aqui que elas estão agindo de uma tal maneira
que pra mim é bastante óbvio que elas estão financiadas por este poder. Tudo financiado. Porque não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. E aí tem gente que fala assim, é teoria da conspiração. Ah, é? É total real isso. Isso é total real. É uma coisa óbvia. Muitas Sabia que coisas... na Bíblia coloca isso como olhos espirituais? Na Bíblia fala sobre isso. Fala que você, a pessoa que se torna cristã e vai se aprofundando na palavra, ela começa a ver coisas que os outros não conseguem enxergar. Isso é muito comum, muito comum. Eu vejo o jornal assim, eu falo, cara, isso aí tudo é mentira. E a pessoa tá do meu lado assistindo e não percebe. O cérebro não. Tem um cara que fala que as pessoas estão encantadas, né? Que fala que é o Black Mirror, né? Porque quando você vai fazer um ritual, quando você faz um ritual de magia negra, você tem o espelho negro, que é o espelho de Ródio, né? E o espelho de Ródio é uma das formas de aparecer o demônio, né? A entidade. E esse espelho negro, né? Que é a forma do encantamento, da magia, né? Por exemplo, é o celular, né? O celular é o espelho negro, tá vendo? Isso aqui é um espelho negro. A televisão é um espelho negro, né? Então, é uma forma de magia, né? Em inglês, né? Television, né? Então, assim, você está sendo manipulado, você está sendo encantado. Né? Spell, né? Spell, soletrar, magia, jogar um spell na pessoa. Né? Então, assim, você está sendo manipulado o tempo todo, né? Então, assim, a mídia, né? O jornal, as redes sociais é uma forma de magia. Então a pessoa está sob um encantamento. Então hoje a gente tem vários amigos. E uma pessoa sob encantamento, ela é capaz de achar absolutamente normal um processo de flagelo de uma pessoa que é colocada como inimigo. Vamos falar de um caso que estamos vivendo hoje no Brasil. O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro? É inacreditável. Ele foi desumanizado já há muito tempo. E ninguém faz nada. E aí, Roberto, eu confesso pra você que eu vejo alguns comentários em algumas publicações e pessoas próximas a mim aceitando tudo, batendo palma, comemorando. Não tem nenhuma sensibilidade, não tem nenhuma... A pessoa tá totalmente fora da realidade. Como é que pode? Fora da realidade. Mas é isso mesmo. Você sabe que quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição em 2022... E eu também perdi, né? Eu perdi, eu disputei para deputada federal, ele perdeu, ele ganhou para ir para o segundo turno, certo? Exatamente. Aí eu não entendia. Aí depois de um tempo, acabou a eleição total, acabou o segundo turno. Aí eu viajei, fui pro Rio de Janeiro, fiquei na casa da família de uma amiga minha. E aí, essa época, eu juro, eu tava tão em choque com a vitória do Lula que eu não entendia como que o Brasil pudesse ter eleito ele novamente. Eu fiquei 3 meses assim meio... Eu também, eu fiquei em depressão uns 3 meses. Mas nesse momento eu ainda estava em choque. Eu fiquei em choque uns 3 meses. E muito assim, mas por como que alguém vota nesse homem de novo? E aí, na casa dessa senhora, era só Rede Bobo. Aí eu entendi. Uma lavagem cerebral. Falei, não tem como. Qualquer pessoa que assista isso aqui todos os dias vai comprar tudo o que eles quiserem. E é tudo, assim. Tudo. Pra você ter uma noção, eu tava na China, tava em Hong Kong, e aí liguei a televisão e tava falando que o Bolsonaro era um idiota. Olha. Na China. Falei, cara, é surreal, né? É uma coisa, é global, assim, é coordenado. É incrível. É coordenado, tanto é que a China tá conseguindo comprar. Não, BID, né? Tudo, estão conseguindo comprar tudo aqui no Brasil e o Lula beija a mão, literalmente, né? Terras raras, montadoras, celulares. Você compraria um BYD? Eu tenho 2. Capitalismo, total. Produtividade. Você não tem medo de que esses carros estejam transmitindo as suas informações? Eu tenho certeza que estão, mas eu acho que tudo está, né? Eu acho. Mas eu acho que são pessoas importantes. Por exemplo, você que, né, foi política, você que tem uma projeção nacional, você que vai voltar a ser política, você não pode correr esse tipo de risco.
Eu não compro um BYD. Entendeu o que eu tô nunca. querendo dizer? Mas eu acho que isso é assim, a gente tem que ter, a gente tem que pensar o seguinte, todo mundo tá sendo monitorado, com certeza, em tudo, no celular, tudo, todo mundo sendo monitorado. O Julian Assange falou sobre isso, né? O Snowden também, né? Que eles têm acesso a tudo, né? Ô Pantoja, eu vou te falar mas somente pessoas poderosas... Interessam. Claro. Não sei. Não dá, né? Eu vou me interessar por bilhões de pessoas. Não, isso não faz a menor diferença. Né? Mas eles não têm limite de processamento de dado, né? Eu acho que seria um problema se houvesse uma limitação de captação e processamento de dados, mas não é mais. Não, mas a questão não é essa. É tudo robô. A questão, vou te dar um exemplo aqui, ó. É uma questão assim de você chegar e você ligar o radar, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa começa a ter uma projeção, né? Então, assim, por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa comum, sem relevância. Então, ninguém tá nem aí pra mim. Quando você começa a ter uma projeção, aí eu acredito que ele fala, opa, agora vamos escutar lá o carro dele. Agora vamos escutar o celular, entendeu? Eu não acho que ninguém fica perdendo tempo ouvindo todo mundo, né? Claro, eles só vão perder tempo na hora que é importante, né? Entendeu? Então, por exemplo, qualquer aí personalidade importante está sendo monitorado, com certeza absoluta. Sim. Eu tenho uma desconfiança. Eu vou falar com você, ela é muito louca, mas eu queria saber o que você acha. Você acha que os nossos dispositivos hoje, eles já são capazes de saber o que a gente está pensando? Na verdade, é tipo uma previsão, né? É uma previsão, né? Então, assim, você... Eu não acho que seja só isso. Não, olha só. Pensa no seguinte... Alguma forma de captação do pensamento. Eu tô falando isso porque já aconteceu várias vezes comigo. Você tá pensando em algo? De eu não falar nada com ninguém. E nem pesquisar sobre. Mas dá um exemplo, só pra eu ver se eu consigo captar. Tenta pensar em alguma coisa. Aconteceu comigo... Várias, desde coisas simples a coisas mais complexas, assim, Tá, então imagina... Estou conjecturando, eu estudo muita notícia, eu penso o tempo inteiro. Eu penso, tento fazer cálculo, né? Tá, então, e se o Maduro fizer aquele movimento? O que aparece pra você? Aí passo, do nada, eu pego meu telefone, Maduro, tal. Ou então, nossa, imagina um vestido. Eu adoro moda. Eu adoro moda, é que eu não falo sobre isso. Mas eu tô sempre vendo tendências e não sei o quê. Já aconteceu muitas vezes. E se eu misturasse uma saia com aquele tecido, com aquela cor e fizesse não sei o quê? E aí aparece. Olha que interessante. Mas muitas vezes. Tanto é que hoje eu já tenho... Pode ser neura da minha parte. Mas eu já tô controlando os meus pensamentos. Você sabe que Já? Sem você pesquisar, sem você falar e o negócio aparecer pra você? Isso que você tá falando, isso é do livro, né? 1984, né? Né? Que é o pensamento, né? A pessoa não pode nem pensar, né? Ué. Tá no livro lá, né? Isso que você tá falando. Tanto é que quando eu começo a ter pensamentos muito assim, tá, então eu acho que a sequência de coisas negativas que vai acontecer é S. Quando eu percebo que eu tô nisso, numa conjectura paranegativa, eu forço pensamentos diferentes, porque é frequência, né? Tá tendo uma frequência baixa ou alta. Porque aquilo ali vai dar uma concretizada pra mim de alguma maneira. Gente, é batata. Pode ter leitura. É batata. Talvez possa existir, né? Leitura de frequência, alguma coisa nesse sentido. Faz sentido o que você tá falando. É isso. Leitura de frequência, alguma coisa assim. É isso. E que eles não falam sobre isso, que não divulgam Agora porque... eu vou te falar uma coisa. Isso tudo é espiritual. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, tá? O cara que criou o ChatGPT, né? O OpenAI, é um russo. Esse cara, depois você pode pesquisar sobre isso, ex-funcionários falam que ele fazia rituais lá no escritório dele. E eu já estudei bastante sobre isso. Fala assim que essas grandes invenções, pessoas falando que é impossível elas acontecerem de forma sem ser sobrenatural, sem ser através de entidades, é impossível. Vou dar alguns exemplos: inteligência artificial, machine learning, computação quântica. Sabe, são coisas assim muito além
que vem do mundo sobrenatural. E você tem livros, né, do Isaac Newton falando, né, eu acho que Isaac Newton, quem mais? Acho que são 4 ou 5 grandes inventores falando que eles não inventaram. Que eles ficaram ali pensando sobre aquela situação e veio uma luz. Eu acredito totalmente nisso. E veio uma luz. Totalmente. Então, assim, as coisas são totalmente sobrenaturais. E as pessoas... E antigamente, antes do iluminismo, o mundo ele era totalmente espiritual. Por exemplo, eu passei um tempo na Tailândia. Na Tailândia, a cada 100 metros que você anda, tem um ritual. Né? Você vai ter ali um elefante, você vai ter alguma coisa, né? Ou seja, o mundo espiritual está 100% presente. Antes do iluminismo, todos os lugares do mundo eram assim. A Europa inteira era assim. Você chegava em Paris, a cada 100 metros, era igual a Tailândia. A cada 100 metros, você ia ter uma coisa espiritual. O iluminismo, ele criou uma coisa que eu digo que é pior que o ateísmo. Ele criou o ceticismo. Então hoje você tem pessoas que são cristãs, que vão na igreja e são céticas. Que eu acho pior do que o ateísmo. Por quê? Porque é a pessoa que não acredita no mundo sobrenatural. A pessoa que vai todo dia na igreja, vai toda semana na igreja e não acredita no mundo sobrenatural. Ela acha que isso que a gente tá conversando é coisa de doido. Ela não consegue captar Com isso. certeza. Ela não consegue enxergar que isso é real. Porque criou um vício e é o materialismo, por ser cético. Que é o materialismo e o iluminismo. Foi ele que criou isso. E é extremamente perigoso, né? A maioria pensa assim, né? E as pessoas elas não conseguem também fazer essa conexão do materialismo dialético do Marx e o iluminismo com o mundo espiritual. Eles não conseguem entender que isso não é uma coisa... Isso não é ciência. Isso é uma coisa totalmente espiritual. Totalmente. É pura magia. Você pega esses livros aí desses caras, é pura magia. Você pega aí por exemplo, o Leviatã, do Hobbes, totalmente espiritual. Nossa, acho que a gente tinha que falar muito sobre isso, né? Hã? É porque geralmente essas coisas não se conectam, né? Você vai trazer um convidado aqui que vai falar de economia ou um convidado que vai falar de teologia, mas nunca se conecta, né? Essas conversas não se conectam. Não, eu tenho, assim, em poucas palavras é fácil de explicar que realmente tudo é conectado, porque uma pessoa que não seja livre, ela se submete a coisas absurdas, porque ela precisa daquilo. Então, cadê a autonomia dela, inclusive de servir a Deus? Que é o que eles não querem, né? Você viu que, acho que é na Inglaterra, né? Que é proibido você agora... Como é que é o nome? Você falar sobre o evangelho, né? Isso nos Estados Unidos é muito comum, né? Nossa! A pessoa vai lá, pega o microfone, né? É ilegal, assim, você vai preso. Não, pessoas que foram condenadas porque estavam fazendo uma oração do lado de fora de uma clínica de aborto. Então, assim, você pode fazer uma manifestação pró-aborto, tá tudo certo, você tá no seu direito de manifestar o pensamento. Agora, se você está manifestando o seu pensamento com uma base religiosa, filosófica, espiritual, não dá, é inaceitável. E vamos falar agora do assunto do momento que aconteceu hoje, né? Um ataque terrorista na escola católica, né? E aí atiraram em 20 pessoas, até agora 2 pessoas Duas crianças morreram, né? E aí pegaram fotos do atirador e as fotos na arma, tinha escrito 666 na arma dele. E tinha um desenho. Trump, e tinha um desenho dele conversando com um demônio. Death to Trump também tem. E tinha um desenho no caderno dele de frente para um demônio conversando. É uma pessoa trans, né? É. Você sabia? Sabia. É trans, mas é trans homem ou trans mulher? Não sei. Mas você vê que é uma coisa 100% espiritual. É 100% espiritual. E tem certas coisas que a gente não pode nem falar, porque aí eu tenho até medo de ser processada, mas essa confusão que é colocada assim, será que eu sou homem, será que eu sou mulher? Isso também é bem diabólico, né? Isso como é que chama? Vamos lá, isso é muito interessante, porque o iluminismo, o que ele faz, né? Você tem, né, a justiça, né, aí a gente entra no direito, né, tem o juspositivismo e o justnaturalismo, tá? E isso também vai entrar na economia, que você tem a econometria, tá? Mas isso entra em todas as áreas do conhecimento hoje, tá? Você vai descobrindo que entra em tudo que você imaginar. Isso entra na arquitetura. O brutalismo é totalmente espiritual e totalmente marxista.
Então, a arquitetura de Brasília ela é 100% espiritual. Ela é 100% marxista. Né? Porque esse é o brutalismo, né? E aí você tem o clássico, né? O clássico é cristão, entendeu? Então, assim, isso entra em tudo que você imaginar. No design, todas as áreas que existem no planeta, isso existe, tá? E aí a justiça, né? O juspositivismo, o justnaturalismo, você vai ter no justnaturalismo, que é a justiça divina, né? Que é a lei natural. A lei natural, a pessoa, ela pode ser ela pode ser ateu, ela pode ser totalmente perdida, que ela faz uma coisa errada, ela sente que tá errado. Porque isso é divino, isso é a justiça natural, isso é a lei natural. Então, o certo e o errado, ele é divino, ele é né, natural. E aí o Estado, né, como hoje força principal do satanismo, ele vem para perverter isso. E ele vem para perverter isso de que forma? Através do subjetivo, né? Então não existe certo ou errado. É tudo subjetivo. Quando você vive a filosofia de que tudo é relativo, já era. Aí calma. E aí esse subjetivo, ele vai entrar onde? Ele vai entrar na gramática. Total. E aí você vai pegar e você não vai ter mais... você agora tem gênero. Se a gente observar toda a estratégia da esquerda... É sempre de deturpar o significado das palavras. E aí isso entrou no sexo. Tudo. Porque o sexo é biológico. O gênero é gramatical. Aí você relativiza tudo. Teve uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que a gente conhece, em comum, depois eu te falo quem. E aí nós estávamos tendo algumas conversas assim, aí sempre a pessoa vinha com a cartada assim de... Isso é relativo. Isso é relativo. Eu falei assim, olha só. Cara, eu odeio essa conversa. Se você parte desse princípio, você não tem conversa sobre nada mais. Porque se tudo é relativo, eu sempre vou poder buscar por um outro lado. Então, é tão... E aí você observa que essas pessoas, como tem uma fluidez de conceitos... assim... de conceitos, aí essa fluidez se reflete na vida delas também. Por quê? Essa fluidez de conceitos gera o quê? Fora da realidade, gera problema mental. Problema mental, exatamente. Cara, a realidade é problema mental. Eu tô olhando ali que Que loucura, gente. Eu tô olhando ali, a geladeira Que loucura. A geladeira é cinza. Aí você fala, aí todo mundo tá em volta aqui, não, é verde. Não, peraí, tem uma coisa errada com isso aqui. Não, a verdade já é criminalizada hoje. O Nicolas, quando ele fez aquele clássico discurso que ele colocou uma peruca, ele tá sendo processado, ele tomou uma multa por causa daquilo. Uma brasileira feminista está exilada hoje. Não sei se você sabe desse caso. Absurda essa história. Você sabe dessa história? 25 correndo anos. o risco de ser condenada, ela ainda não foi condenada. Inacreditável. Ela precisou sair do Brasil porque ela... deu uma opinião. Ela falou que a vereadora mais bem votada na realidade é um homem, porque era a Erika Hilton. Crime de opinião. Crime de opinião, mas ela falou a verdade. Surreal, né? 25 anos. Gente, que loucura. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso tudo parece muito desesperador. Mas... Ação e reação. O conservadorismo não para de aumentar. A Coreia do Sul tá tendo... Começa a ter... Conversão pro catolicismo. Começa a ter filho, né? Começa a ter filhos. E aí, sabe que eu te falo uma coisa, né? Aí eu gosto de ler Eclesiastes. Aí Salomão. Que não existe nada de novo embaixo do sol. Só existe algo de novo. Essa frase é tão poderosa que só existe algo de novo no céu. Aqui não existe nada de novo. Tudo isso que a gente tá passando aqui já aconteceu várias e várias e várias vezes. Se você pegar o Império Romano, você pega no tempo de Jesus, gente, era surreal. Você chegava na porta das cidades, estavam as pessoas todas crucificadas. Eles chegavam na porta das pessoas e com a espada para cobrar imposto. Então o que a gente vive hoje é light. O que a gente viveu na pandemia, por exemplo, né? De ter negócios grades sendo soldadas, assim. Que momento terrível foi aquele, né? Aquilo na ali... geração, né? Nunca vai ter nada. Aquilo ali foi uma prova de que as pessoas estão doentes mentais mesmo. O meu pai, né, e o meu sogro, eu conversei com eles, falaram que desde que eles tinham nascido, eles nunca viram nada tão
nada parecido, né? Uma coisa mais bizarra que a gente já viu em toda a nossa geração. Bizarra, gente correndo no eixão sozinho de máscara. É tipo assim, surreal, né? Pois é, hoje a gente ri, mas na época eu achava aquilo tão assustador e o negócio aconteceu. Era igual visibilidade mundial. Depois eu te conto milagres que aconteceram no mandato. Milagres, muitos milagres. Impressionante, assim, impressionante. Então é por isso que a gente precisa ocupar os lugares, porque a gente pode levar a luz, né? Em todos os lugares, né? Tem que estar ocupado. Todos os lugares, Haja lucidez. Muito obrigada, Roberto. E você, muito obrigada para você que acompanha o podcast, ou você que acabou de chegar aqui, dê o seu like, compartilha, curta. Coloque também para vibrar aí as notificações do nosso canal, para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada. Até mais.